Então, uma boa noite a todos. É com imensa alegria que nós estamos reunidos nessa casa de oração, nessa casa de estudos, nessa casa de caridade. Como nos foi dito, eu agradeço a maestrina e as meninas e os meninos do coral por essa apresentação, por essa preparação do ambiente, que para mim foi muito gratificante. Foi assim, algo, posso até dizer, inesperado em vários aspectos, mas eu fiquei muito feliz com a apresentação de vocês e com todo esse conteúdo. Ao irmão Amarildo também eu agradeço pelas palavras, e a todos que aqui estão, agradecemos a presença. É mais uma oportunidade de nós estarmos juntos nessa casa de oração, e nesses breves instantes que aqui estamos, nós vamos procurar nos mantermos ligados à espiritualidade, dando a oportunidade de os nossos irmãos, os protetores, os guias, os nossos entes queridos que já passaram, estão na espiritualidade hoje, eles tenham a condição de se aproximar de nós e que possamos fazer essa troca de energias positivas. Dizer a eles que, apesar das dificuldades, nós estamos bem. Nós temos a fé, a confiança em Deus e seguiremos em frente. Então, assim, meus irmãos, nesse início, mais uma vez, pedindo aos bons amigos espirituais dessa casa, a Jesus, que nos auxilie nesse momento, para que possamos todos nós juntos sermos gratificados com esses instantes que nos darão a confiança, nos darão o reequilíbrio, nos darão a segurança para que possamos seguir adiante em nossa caminhada. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, hoje nós vamos falar, dando continuidade, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Como todo o Evangelho, esse capítulo é interessante. Ele é um dos maiores capítulos do Evangelho. O maior é o 27, Coletânea de Preces Espíritas, mas esse no que fala é o maior capítulo do Evangelho, com a maior participação dos Espíritos. Existem, foram 19 mensagens espirituais nesse. E hoje nós vamos ver aqui, nas instruções dos Espíritos, a desgraça real, a melancolia e provas voluntárias do verdadeiro silício. São assuntos de suma importância e atualíssimos para nós que estamos aqui, caminhando aí de braços abertos e felizes até, nessa preparação e nessa mudança do plano de expiação e prova para um mundo de regeneração. O planeta e o nosso desenvolvimento, ele não para. Há uma sequência lógica e normal. Tudo se encadeia para a evolução. Deus, o Criador infinito, ele mantém tudo em equilíbrio perfeito para que tudo caminhe de tal maneira que todos nós tenhamos a condição de um dia alcançarmos lugares celestiais. Vai depender só de nossa boa vontade, do nosso esforço. Assim como a criança que é colocada na escola, por melhor que seja o professor, vai depender dela para que ela consiga trilhar e seguir a caminhada. E nós somos essas crianças colocadas nesse mundo, já voltando algumas vezes, e tendo a oportunidade de aprendermos para seguirmos na nossa caminhada. Muitos de nós, e eu particularmente, somos repetentes. Por que não?
Mas hoje nós estamos dentro da doutrina, dentro da casa espírita, que nos dá a oportunidade de olharmos sobre um outro prisma, termos uma fé raciocinada, termos uma fé que nos conforta os nossos corações, que conforta e nos dá aquelas respostas que todos nós buscamos em nosso dia a dia. E nesse item de hoje, por exemplo, a desgraça real, parece até um termo meio esquisito, né? No capítulo 5, é Bem-aventurados os aflitos, nós vamos falar sobre a desgraça real. Então, eu vou ler o trecho aqui, que eu achei super importante nós colocarmos, porque assim, toca direto a nós. Quando nós conversamos de desgraça ou a infelicidade real, parece que nós só vamos encontrar coisas ruins. Mas não. Nós vamos ver que, por exemplo, Delfine de Girardin, essa que deu a mensagem, ela nasceu no mesmo ano que Kardec. Ela só deu uma comunicação, que foi essa, em todo o Evangelho. Ela participou nas reuniões de mesas girantes na época, e na participação dela junto com Kardec, apesar de eles só se conheciam, ela teve a oportunidade de conhecer Kardec em uma das reuniões. E ela, poetisa, jornalista, era uma pessoa muito atuante, uma moça, uma senhora, depois ela se casou com o seu Girardin, e ela era muito atuante. E ela viu a racionalidade do que ocorria naquelas mesas girantes. Ela participou e começou. Ela era muito amiga daquele poeta, Victor Hugo. Eles eram amigos. Victor Hugo não era espírita. E um dia a Delfine convidou-o para participar numa das reuniões de mesas girantes. E Victor Hugo, apesar de tudo aquilo, ele era muito cético. Ele não acreditava. Até que houve naquela reunião uma participação e veio até a reunião uma filha de Victor Hugo que havia partido para o outro lado e que tinha sido morta na sua noite de núpcias. Ela morreu afogada. E a partir daquele momento, Victor Hugo se transformou num espírita, assim, e ele tem várias comunicações, várias poesias. Então eu achei interessante nós conhecermos, além dessa mensagem, algumas coisas que estão ligadas a ela também, como isso que ocorreu com Victor Hugo, com tantos outros. Delfine, ela, por exemplo, como jornalista atuante na época, ela usava um pseudônimo, quando ela escrevia os artigos no jornal, de um homem. Ela não podia aparecer como mulher, que na época não aceitavam. Então ela teve uma presença muito forte. Então ela diz o seguinte: toda gente fala da desgraça, toda gente já a sentiu, julga conhecer-lhe o sentido múltiplo. Venho eu dizer-vos, quase toda a gente se engana, e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados o supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço que o anjo sorridente desapareceu nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta, e com o coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho que desejara envolver-se em púrpura e mal oculta na nudez dos andrajos. Vaidade. A tudo isso e a muitas coisas mais se dá o nome de desgraça, na linguagem humana. Sim, é desgraça para aqueles que só veem o presente. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato.
Dizei-me se um acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais desgraçado do que outro, que a princípio causa viva contrariedade e acaba produzindo o bem. Dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade? Para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que em realidade é ditoso ou maldito para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo o que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra a sua compensação na vida futura. Vou revelar-vos a infelicidade sob nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejaríeis com todas as veras de vossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade que fazem calar a consciência e que comprimem a ação do pensamento que atordoam o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procureis conseguir. Esperai, vós que chorais, tremei, vós que rides, pois que vosso corpo está satisfeito. A Deus não se engana, não se foge ao destino, e as provações credoras mais impiedosas do que a matilha que a miséria desencadeia, vos espreitam o repouso ilusório para vos imergir de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma amolentada pela indiferença e pelo egoísmo. Que, pois, o Espiritismo vos esclareça, que recoloque para vós, sob verdadeiros prismas, a verdade e o erro, tão singularmente deformados pela vossa cegueira. Agireis, então, como bravos soldados que, longe de fugirem ao perigo, preferem as lutas dos combates arriscados à paz que lhes não pode dar glória nem promoção. Que importa ao soldado perder na refrega armas, bagagens e uniforme, desde que saia vencedor e com glória? Que importa ao que tem fé no futuro deixar no campo da batalha da vida a riqueza e o manto de carne, contando que sua alma entre gloriosa no reino celeste? É a mensagem assinada por Delfina de Girardin. Ela escreveu essa mensagem em Paris, de 1861. Então nós estamos vendo aí muitas coisas que se nós formos analisarmos com as nossas vistas materiais, nós estamos só passando por muitas dificuldades que, segundo o nosso entendimento, não deveríamos estar passando. Mas isso nós estamos vendo com os nossos materiais. Nós não temos que nos transportarmos para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Essa passagem que nós estamos tendo aqui é uma maneira de nós colocarmos em prática aquilo tudo que na erraticidade nós aprendemos e nos comprometemos a colocar em prática.
quando da nossa reencarnação, houve um planejamento muito sério, muito criterioso, não sei nem se esse seria o termo, para que nós trouxéssemos para cá as provas e as expiações necessárias ao nosso adiantamento. Ou seja, cada um de nós está matriculado numa escola, numa classe ou num colégio que melhor se adequa à sua condição, que melhor coloca-o para que ele possa resgatar aquilo tudo que muitas vezes ele fez atrás. É como ela disse nessa mensagem de uma maneira muito poética, que muitas vezes nós olhamos como sendo a desgraça eu não ter o carro bonito, eu não poder fazer as festas, eu não poder fazer um monte de coisa material. Isso para nós, no nosso lado, na nossa visão humana, é uma desgraça. Nossa, mas eu queria tanto ter um pesqueiro, um sítio, um rancho, para que eu pudesse ir aos sábados para lá. Nossa, meu vizinho tem um carro que é maravilhoso, eu não consigo, eu trabalho. Que desgraça a minha vida, eu não consigo. E dessa forma está. Então nós temos que ver que as desgraças não estão nisso aqui. As desgraças estão nos fatos, naquilo que antecede, o que nós fizemos. Hoje nós estamos trazendo as consequências daquilo que ontem fizemos. André Luiz nos diz que nós estamos passando hoje o que fizemos ontem. E estamos hoje preparando o nosso amanhã. Então está na mão de cada um fazer a lição direitinho de casa. Vamos aproveitar as nossas oportunidades. Eu não estou dizendo aqui que a doutrina espírita ela seja conivente com o sofrimento, que ela diga que devemos todos sofrer. Não, não é nada disso. Nós podemos e devemos usufruir de tudo aquilo que nos é dado de uma maneira lícita, de uma maneira em que nós tenhamos conseguido o que temos de uma maneira muito justa, muito correta, honesta, que não tenha prejudicado a outras pessoas. Aí sim nós vamos ver amanhã depois. Nós estamos vendo hoje, por exemplo, quando se fala em desgraça, muitos casais que têm oportunidades, têm todo o poder econômico, social e financeiro para ter filhos e não conseguem. Fazem tratamentos, fazem um monte de coisa. Por que será? É castigo de Deus? Ou será que é alguma coisa que foi feita ontem e que hoje nós estamos recebendo? Eu não estou dizendo com isso também que a lei de Deus é na questão do toma cá dá lá. Não é isso. Mas então, o que eu tento passar e quero passar é que todos os nossos atos têm uma consequência, positiva ou negativa. Nós temos a oportunidade de fazermos o bem. Eu não faço bem nem mal. Não. Nós temos que fazer o bem. Hoje há uma necessidade muito grande de todos nós fazermos o bem. E temos aonde fazer. Por exemplo, esta casa oferece muitas oportunidades para as pessoas que queiram trabalhar, que possam dedicar algumas horas, uma hora do seu tempo para trabalhar em prol em alguma atividade que venha a permear e auxiliar as pessoas. Eu tenho e tive até pouco tempo uma ligação muito grande com a Casa da Sopa. Lá nós acolhemos, a casa acolhe de uma maneira fraterna, amorosa, uma maneira humanitária. As pessoas que estão abandonadas, que estão jogadas aí pela rua, que são a escória da sociedade, que os caras não podem entrar num estabelecimento comercial para pedir um copo de água. Lá eles vão, tomam um banho, recebem uma roupa limpa, recebem a comida, muitos recebem um abraço, dão um aperto de mão. Lá eles se sentem gente,
Então somos esses nós, os trabalhadores, e isso tudo está sendo colocado na nossa fichinha espiritual lá. Ao invés de estar fazendo outra coisa, vamos participar dessas coisas. O Espiritismo vos esclareça e coloque para vós, sob a verdadeiros prismas, a verdade e o erro, tão singularmente deformados pela nossa cegueira. É isso que nós estamos vendo. Teria uma série de outros fatores para nós vermos, mas se nós nos ligarmos somente à questão da matéria, nós vamos nos sentirmos frustrados. Tenhamos a coragem de enfrentar isso tudo e nos modificarmos, nos colocarmos à disposição de alguém que nós possamos ajudar. Rótulo de religiosos existem muitos por aí. Ah, eu sou pastor, eu vou na igreja X, Y, Z, eu faço isso, aquilo, aquilo outro. Será que faz com amor? Será que faz com carinho? Ou será que só vem no centro tomar o passe e vai embora? Será que está realmente colocando em prática no seu lar, no seu trabalho, no seu dia a dia, aquilo que nós estamos aprendendo aqui? Vai depender de cada um. A doutrina espírita nos mostra essa necessidade do amor ao próximo, da caridade. Paulo dizia que a fé sem caridade é morta. Então nós devemos nos colocarmos agora. Eu conhecia essa historinha de uma outra maneira, de um senhor trabalhando na roça, e ele estava deitado, descansando no horário do almoço, debaixo de uma árvore frondosa, e nisso tinha lá um casulo de uma borboleta que estava lutando para sair do casulo. E ela estava se debatendo de uma maneira assim, que para ele achou de uma maneira louca, de uma maneira desesperada. O que ele fez? Passou um tempo, continuou olhando. O que ele fez? Pegou o seu canivete, foi lá e cortou um pouquinho mais o casulo, a borboleta saiu. Mas ela saiu com as tão frágeis que ela não conseguia voar. Ela saiu tão debilitada que pouco tempo depois ela morreu. E aí ele foi entender a necessidade daquele sofrimento, daquela dificuldade que estava fortalecendo-a, que estava mostrando a ela, dando forças para que ela pudesse voar ou mais longe. E ele, na boa fé, na boa intenção, tentou ajudá-la, cortando com o canivete o casulo, achando que iria facilitar. A bondade de Deus, ela existe e nos dá a oportunidade a todos. Mas Ele não exime de nós termos que fazer com a nossa própria luta, com as nossas próprias forças. Tudo na vida vem com sacrifício, com dificuldade. Eu tenho comigo que tudo que nós aprendemos com dor, crava no nosso espírito. Aquilo que nós aprendemos de uma maneira muito fácil, esquecemos logo. Então, nessa coisa, o escritor, depois que hoje, estudando para fazer essa explanação que eu estou fazendo, eu vi que isso aqui é de um escritor grego, Nikos, eu não vou dizer o sobrenome. E ele fez esse tempo, esperava algum tempo, mas conta que quando criança observou um casulo sob uma árvore onde uma borboleta preparava para sair. Esperou algum tempo, mas como estava demorando muito, resolveu acelerar o processo e começou a esquentar o casulo com seu hálito. A borboleta terminou saindo,
mas suas asas ainda estavam presas e terminou por morrer pouco tempo depois. Era necessária uma paciente maturação feita pelo sol e não soube esperar. Ele afirmou isso aí. Aquele pequeno cadáver é, até hoje, um dos maiores pesos que tenho na consciência. Mas foi ele que me fez entender o que é o verdadeiro pecado mortal. Forçar as grandes leis do universo é preciso paciência, aguardar a hora certa e seguir com confiança o ritmo que Deus escolheu para a nossa vida. Muitas vezes nós achamos, como eu disse ainda há pouco, eu só tenho dificuldade. Não, tudo vem a seu tempo. Nós vamos melhorar as coisas. O desgraçado não é o que sofre, mas aquele que faz sofrer. Não vou entrar. Nós, infelizmente, hoje, ao ligarmos ou vermos qualquer meio de comunicação, nós só vemos coisas ruins. Pessoas se utilizando da lei de Gerson, querendo levar vantagem em tudo. Acham essas pessoas que vão passar impunes. Será? Então vai depender de nós, vamos continuar a nossa... Cada um faz aquilo que quiser. O que nós pudermos auxiliá-lo, claro, estamos prontos a auxiliá-lo. O tempo está correndo. No item 25, ali teria muitas outras coisas, é a melancolia. É uma outra coisa que hoje nós estamos em nosso dia a dia, é uma coisa... Sabeis que às vezes uma vaga tristeza se apodera de vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida. É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungindo ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Parece a borboleta, hein? Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo e, como o corpo sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento e uma espécie de apatia e vos julgais infelizes. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor. Mas não a busqueis neste mundo. E, agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem para vos instruírem acerca da felicidade, Ele vos reserva, aguardai pacientemente, o anjo da libertação para vos ajudar a romper os liames que vos mantêm cativo ao espírito. Lembrai-vos de que, durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais ver dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se no curso desse degredo, provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para o suportar. Afrontai-os resolutos. Duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos, por quem chorais e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. François de Geneve, Bordeaux. Uma outra particularidade, vou tomar um tempinho. François de Geneve, na realidade, é Francisco de Assis. Ele pôs esse nome para não aparecer. E o mais interessante de tudo, que ele era uma pessoa boníssima e que, numa época, um determinado período da vida dele, ele acolheu na casa dele uma pessoa que tinha deficiência auditiva. E que, para ele poder se comunicar com essa pessoa, ele acabou criando um método que é utilizado até hoje.
E ele hoje é considerado como sendo o patrono dos surdos. É coisa que eu não conhecia, essa capacidade dele também. Então foi muito interessante. Com relação a essa tristeza que nos dá, muitas pessoas confundem a melancolia com a... Puta, me fugiu o nome. Doença, todo mundo toma remédio. Depressão. Obrigado, minhas amigas. O coral está atuante, não só lá como cá. Na depressão. Então, a melancolia tem uma diferença, sim, da depressão. A melancolia é o nosso espírito que sente muitas vezes que ele, como um prisioneiro que quer sair e alçar voos mais longos. Ele se sente como que preso. A depressão é algo mais profundo. A depressão, vamos dizer, é uma melancolia que vai se multiplicando várias vezes e entra nessa questão da depressão. Muitas vezes foi confundida, e eu até em dado momento, cheguei algum tempo atrás, pensando que realmente a depressão e melancolia tinham muito a ver. De uma certa maneira tem, mas são bem distintas. A melancolia trata-se do nosso espírito que se sente como um prisioneiro, essa tristeza, essa coisa, um vago sentimento aí, aquele momento de que nós vamos atravessar numa estrada com muita neblina. Nós acendemos os nossos faróis, nós tentamos passar, tropeçamos aqui, caímos ali, mas nos levantamos e seguimos em frente. Essa é a melancolia. A depressão é quando ela vai se muito mais profunda e a pessoa, em vez de cair aqui, levantar ali, vai lá, ela vai se fechando, vai se isolando, vai se agravando o seu estado. Não sou clínico, não tenho condição nenhuma de dizer, mas comparando, a melancolia é algo leve, normal e salutar. A depressão é algo grave, que deve ser encaminhado a especialistas, que deve ser encaminhado às pessoas, inclusive deve vir à casa espírita para passar pelo atendimento fraterno, fazer um tratamento, mas também ir ao posto de saúde, ir ao médico, tomar os remédios e fazer com que as coisas se vão. Porque na depressão, infelizmente, nós estamos vendo aí muitos casos de suicídios. Todo mundo acaba chegando num ponto que essa é a pior saída. Então, essas pessoas, elas não mostram para nós, não nos dão sinais claros, mas estão muito melancólicas, estão deprimidas a tal ponto que não sabem o que fazer da sua dor e procuram o caminho errado e talvez que eles acham o mais fácil. Então, nós, enquanto espíritas, sabemos que a melancolia é algo saudável, que faz parte da nossa vida, que faz parte do nosso caminhar, porque todos nós almejamos algo melhor. Quem é que acha que está satisfeito com o que nós estamos? Não. Espiritualmente falando, nós todos buscamos algo para podermos sermos úteis, para podermos aprendermos também, para podermos seguirmos. Vamos dizer, eu vejo, Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa e tantos outros tiveram aí as suas melancolias, mas superaram e estão aí para hoje servindo a todos. Dr. Bezerra. Então nós também podemos, dentro do nosso limite, dentro do nosso quadrado, sentimos essa melancolia. Mas também temos a consciência que ela é passageira e que nós temos como
sair dela e sair de uma melhor forma. É levantar, chacoalhar a poeira e tocar a bola para frente. Vindo na casa espírita, participando, fazendo os trabalhos e seguindo à frente. Então a melancolia é essa tristezazinha que muitas vezes incomoda a gente. Está naqueles dias que nós acordamos e fala, pô, eu não sei, estou meio esquisito, a coisa não vai, estou sentindo algo meio estranho. É essa melancolia que está nos... O que nós podemos fazer? Prece, confiança, sairmos para o trabalho, servir alguém. Aprendi com Isaías, claro. Sairmos em busca de dores maiores que as nossas. Aí nós esquecemos das nossas dores. A partir do momento que nós fomos buscar, falamos, nossa, eu sou feliz, tenho que agradecer a Deus. Então essa é a maneira. Planeta de expiações e provas, deixamos que temos e levamos o que somos. Isso é uma... Eu estava procurando e vendo, lendo. Emmanuel, num dado momento, não me lembro que livro, mas ele diz que nós estamos num planeta de expiação e provas, nós deixamos o que temos e levamos o que somos. Vamos ver a nossa bagagem que cada um vai levar. Porque a morte é certa, isso não vai nada. De onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Isso é uma questão 943 do livro dos Espíritos. Efeito da ociosidade, da falta de fé e da saciedade. Eu quis pegar essa coisa por causa de hoje. É o nosso mundo de hoje. Ociosidade. Todo mundo quer na sua sombrinha, no seu caminhar tranquilo, na sua boa vida, quero ganhar na loteria, para viver no bem bom. Não quero fazer nada, só ficar lá numa coisa, como se isso refletisse e auxiliasse a alguém a ajudar. Nós temos que procurarmos trabalhar, a ociosidade não nos leva a nada. A falta de fé. Muitas pessoas não creem, não querem acreditar, passam por dificuldades, veem as coisas acontecerem e não vai. Muitos até se colocam dentro de alguma religião, de alguma doutrina, de alguma coisa, mas ele acha que ele indo à terça, ou quinta, ou sexta, ou qualquer dia da semana, vou lá, ouço a missa, participo, faço, é o suficiente, eu tenho a fé. E a fé não é nada disso, a fé tem que ser algo colocado em prática. Buscarmos o sofrimento dos nossos irmãos, assim como nós temos os nossos sofrimentos. A partir do momento que eu vou sanar o sofrimento de um irmão, eu estou sanando primeiro o meu. Porque eu estou tendo coragem de sair e buscar esse sofrimento dele. É nesse instante que eu estou sendo amenizado. É como nesse instante aqui, todos nós que estamos aqui, estamos recebendo passes, estamos recebendo o amparo e a proteção da espiritualidade que aproveita esses instantes que aqui estamos num ambiente adequado, trabalhando em cada um de nós, nas nossas dificuldades, os nossos sofrimentos. É nesse instante que nós estamos aqui que está acontecendo isso, da saciedade. O hedoísmo é o ponto fundamental. Hoje, se nós pegarmos o Facebook, o WhatsApp, não tem ninguém triste. Está todo mundo feliz, está tudo uma maravilha, está tudo dando certo. O mundo parece outra coisa. A hora que nós entramos na realidade, no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, no trânsito, aí nós vemos que não é nada disso. Nós estamos procurando, nós somos imediatistas, queremos o agora, tudo agora, resolvido, tudo o que seja. Eu quero fazer isso. Passa uma mensagem no celular, daqui a pouco a comida está em casa. Passa outra mensagem, daqui a pouco o remédio está em casa. Passa uma mensagem, depositei o dinheiro, comprei alguma coisa. Isso é vida, isso é alegria. Nós temos que sairmos em busca de dores maiores. Eu não estou dizendo que nós não temos que reservar os nossos espaços para ler na internet, no Facebook, tudo isso. Eu busquei muito nisso. Mas nós temos que ter limites. As crianças de hoje em dia não têm limites. Nós não conseguimos mais impor limites.
Então nós temos que começar a ver nessa questão dessa saciedade. Para aquele que usa das suas faculdades com fio útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido, e a vida se escoa mais rapidamente. E lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto a obra com o fito da felicidade mais sólida, mais durável que eu esperava. Puta. Provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Está aí uma coisa que está diretamente ligada a nós. Como eu disse no início, todos nós, dentro da bondade divina, planejamos o nosso retorno. Fomos amparados a preparar esse caminho que nós íamos trilhar. Então vem aí e nós pedimos sim as provas que hoje nós estamos passando. Ah, Deus está me castigando. Nananina não. Você que pediu e você que precisa passar por isso. Eu tenho um vizinho ruim, eu tenho um patrão chato, eu tenho um filho que me cria problema, a minha mulher, eu crio problema para ela, ela não cria problema para mim, eu que crio problema para ela. Então isso que nós combinamos lá juntos. Zé Francisco, você e a Rosângela vão ter que viver um determinado número de anos juntos. Vão ter que comer tantos quilos de sal. Posso não abandonar, o salzinho vai estar lá. E cada vez mais grosso. Tem problema. Então, vamos nós lá. Ah, minha sogra. Não. Cuida bem dela, senão na próxima você vai deitar com ela na cama como mulher e a mulher como filha. Aí você vai ver o que é bom. Perguntai se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas. Tem 1 minuto. Essa questão equivale a esta outra. É lícito aquele que se afoga cuidar-se de salvar-se? Aquele em quem um espinho entrou, retirá-lo? Ao que está doente, chamar o médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. É um aprendizado. A prova, esses caminhos difíceis que nós escolhemos, é para que nós tenhamos paciência, resignação, confiança, fé em Deus que eu vou conseguir. Pode-se dar-se a um homem, nasça em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer sem murmurar as consequências dos males que lhe não seja possível evitar, em perseverar na luta, em se não desesperar, se não é bem sucedido, nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Essa questão dá lugar naturalmente a outra, pois se Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, haverá mérito em procurar alguém em aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários. É esse nós fazermos o cilício. O cilício na Idade Média, as pessoas colocavam aquelas braceletes com pontas, normalmente colocava no tórax, ou nas pernas, no braço ou na coxa, aquelas provas para poder superar, achar que ia purificá-lo. A isso responderei muito positivamente. Sim, há um grande mérito quando o sofrimento e as privações objetivam o bem do próximo, porquanto é a caridade pelo sacrifício, não quando os sofrimentos e as privações somente objetivam o bem daquele que a si mesmo as inflige, porque aí só há egoísmo por fanatismo, grande distinção por que se faça pelo que vos respeita pessoalmente. Usai, mas não abusais tal a lei. O abuso das melhores coisas tem a sua punição nas inevitáveis consciências que acarreta. Deus, enfim, que dependeis da vossa saúde na prática de boas obras, tende em tudo isso o vosso cilício, verdadeiro e abençoado cilício, visto que os gozos do mundo não vos
secaram o coração, e que não abandonastes no seio das volúpias enervantes da riqueza, antes vos constituístes anjos consoladores dos pobres deserdados. Acabei de dizer, talvez nós, aqueles, não só aqui, todos que servem sopa, comida por aí, em todas as cidades nós encontramos pessoas que saem para fazer o auxílio às pessoas. Chegaram a me perguntar, mas esse prato de comida que você dá, resolve? Falei, meu amigo, não resolve. Mas naquele momento resolveu. Para aquela hora foi suficiente. E além do prato de comida que ele recebeu a palavra. Ele recebeu a oportunidade de ser amado. Ele recebeu a oportunidade de ver que ele também é um filho de Deus. E que merece uma oportunidade. E isso somos nós que somos obrigados a fazer. Aí vão lá na pergunta 714. O que deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos gozos? A resposta: pobre criatura, mais digna de lástima do que de inveja, pois bem perto está da morte. Perto da morte física ou da morte moral? De ambas. Muitas pessoas que têm condições, possibilidades, eles buscam os excessos, né? Pessoas aí que têm uma condição financeira, econômica, e estão sempre procurando se superar, vamos dizer assim, mas colocando em risco a sua vida, colocando em risco a vida dos outros. Quer dizer, então nós temos que tomar muito cuidado nessa questão. E lembrando sempre que a doutrina espírita nos mostra que bendita é a oportunidade da reencarnação e bendita é a oportunidade que nos dá de esclarecer-nos e nos dá uma prova de que a vida continua. A vida não começa no berço, nem tampouco termina no túmulo. Ela é muito mais ampla. Seria o mesmo que nós estarmos ao sair daqui, olharmos para o universo. É algo infinito, completamente organizado, balanceado e harmônico. Essa é a nossa caminhada. Muita paz a todos. Muito obrigado pela atenção. E que Deus nos abençoe, nos dê força, coragem, entendimento para prosseguirmos com as nossas caminhadas, com as nossas missões. Que todos nós temos uma missão, sim. Não nascemos aqui para virmos passear. Nascemos para servirmos. Nascemos para aprendermos e evoluirmos. Que assim seja.